Bom, como introdução, os Vedas são as escrituras sagradas da velha Índia e se perde ao longo do tempo, aí milhares de anos para trás. Você não tem exatamente o tempo correto. Alguns vão falar 4.000 antes de Cristo, eu já vi outro falando 6.000, 7.000, o outro fala 30.000 lá atrás e diz que o tempo foi defasado. Então, não se sabe. Provavelmente, os Vedas são bem mais antigos do que se supõe. Mas essa altura do campeonato, não importa a longevidade ou temporalidade, o transitório do tempo daquilo, e sim a essência, a qualidade daquele ensinamento. Então, os Vedas são compostos de 4 livros, compondo os Vedas, é a estrutura religiosa, a cosmologia antiga do povo da Índia, né? E ali, nesses 4 livros, vocês têm evocações, devoções, mantras e toda uma cosmogonia daquela ocasião. E, por então, não se falava tanto de Vishnu, Brahma, nem Shiva, se falava das divindades clássicas da Índia, ligada aos elementos como Indra, o deus do firmamento, por exemplo, Surya, o deus do sol, Agni, o deus do fogo, Soma, o deus da lua, e daí por diante. E aparece também nos Vedas uma espécie de proto-Shiva chamado Rudra, que era o Shiva barbudo no Himalaia, que eu chamo de Shiva heavy metal. Então, os Vedas, tá? A palavra Veda em sânscrito significa sabedoria revelada ou sabedoria divina. Quando você fala os Vedas, são 4 livros como a revelação do povo a hindu em relação à inspiração espiritual do alto para a cosmogonia e cultura deles lá. Pois bem, os séculos se passaram. Quando chega, e aí também não se sabe exatamente quando, 1000 depois de Cristo, 1200, 1500, e eu já vi também 500 antes de Cristo, não se sabe precisar. Surgiu na Índia, numa época em que florescia uma sabedoria perene lá, a sabedoria oriental clássica hindu, surgiu uma pleiade de sábios, homens e mulheres que tinham alcançado o estado de consciência cósmica, tinham expandido a consciência, e eles foram chamados na estrutura hindu de rishis ou maharishis. Rishi, os sábios, aqueles que veem o real, os videntes espirituais, no sentido vendo a realidade além das ilusões. Então, por aquela ocasião, fermentava na cultura da Índia todo um processo em que muitas vezes um casal, já com os filhos criados, resolvia se retirar para um canto da floresta, ou para um templo, ou para uma caverna lá em cima, para meditar em cima do eterno, do divino, se dedicar a uma caminhada espiritual. Então muitos fizeram isso, se retiravam do contexto social e iam meditar em cantos remotos, bem secretos. É claro que muitos e muitos fizeram isso e não alcançaram consciência cósmica nenhuma. Porém, alguns homens e mulheres chegaram num nível espiritual elevado, num ápice da consciência deles enquanto humanos aqui, e galgaram um conhecimento de primeira mão na experiência deles, expandindo os chakras, a aura, se unindo à consciência cósmica através de estados alterados elevadíssimos, que eles entravam, samadhis, expansões da consciência. E eles então, de vez em quando, desciam da floresta ou da montanha e sentavam na orla da floresta com a cidade. Um sábio daquele, homem ou mulher, sentava ali quietinho e o povo ia para perto, levando frutas, mirra, incenso em homenagem àquele mestre vivo, o homem ou mulher que estava ali, agora compartilhando sua sabedoria. Muitas vezes, essa pessoa ficava sentada de olhos fechados durante 3 dias ali, experimentando estados elevados de consciência. Todo mundo que sentava perto entrava na mesma vibe e sentia coisas espirituais muito elevadas. Às vezes, um desses rishis pedia um exemplar do Bhagavad Gita, do Ramayana, dos Puranas, algumas das obras clássicas da Índia, lia algum trecho e interpretava para as pessoas em volta. Só que eles interpretavam de uma forma muito original,
porque o povo da Índia estava acostumado com os sacerdotes brahmanes pegando capítulos e versículos dos Vedas e recitando para eles, dentro dos rituais religiosos daquela ocasião. Acontece que esses rishis experimentavam aquilo numa consciência direta. Então, quando eles interpretavam o Bhagavad Gita ou o Ramayana, por exemplo, né, eles não falavam em capítulo e versículo, eles interpretavam a partir da consciência expandida deles, por uma experiência real. Ou seja, eles não estavam presos à letra de um livro, e sim voltados ao espírito daquilo que eles tinham captado e eram representantes, literalmente falando. Então, o povo da Índia se reunia ali aos pés, sentava aos pés daquele mestre e ele compartilhava informações, estados de consciência, muitas curas aconteciam ali. Logo depois ele se recolhia de novo na floresta ou na montanha. O ano que vem voltava e sentava ali, no mesmo lugar, na orla da floresta com a cidade. Eu disse, com o tempo, o povo da Índia percebeu que aqueles sábios tinham um conhecimento espiritual incrível e as pessoas começaram a anotar o que eles falavam, sim, que não era capítulo ou versículo dos Vedas, mas o conhecimento vivo. Com o tempo eles compilaram esses ensinamentos e isso se tornou os Upanishads, uma das obras clássicas da Índia, contendo os ensinamentos dos rishis, falando de três coisas: Brahman, o absoluto, o todo que está em tudo, o supremo; o Atman, que é a centelha vital de Brahma aqui, que é o espírito; e o Om, que seria a vibração primordial interpenetrando tudo. Brahman, Atman e Om. Esse tripé é o conhecimento dos Upanishads. E aí, os Upanishads se tornariam, assim, a cereja do bolo da tradição hindu, e aquele pessoal daquela época, eu achou tão legal os Upanishads, que eles fizeram o seguinte: imagina que aqui estão os Vedas, os 4 livros compilados. Pegaram os Upanishads e colocaram no final dos Vedas, formando um livro só chamado Os Vedas. Eu vou fazer um paralelo, pessoal. Você pega os 4 evangelhos, tá? Do cristianismo nascente, os feitos de Jesus. Os cristãos acharam tão importante aquilo que colocaram ao final do Velho Testamento, hoje compondo a Bíblia como um todo. Mas entre o Velho Testamento e o Novo, com os 4 evangelhos, você tem um hiato de séculos, mas todo mundo lê como uma coisa só, mas com 2 segmentos, o Velho e o Novo. Lá na Índia, como paralelo, você tem os Vedas, que é a velha estrutura, e os Upanishads, que é a coisa mais popular, mais pessoal, mais renovada. Para se ter uma ideia, você pode ter um hindu que segue os Upanishads e nem lê os Vedas clássicos, e você pegar o outro que lê os Vedas clássicos e não lê Upanishads, e alguém que lê de tudo. Então os Upanishads, eles surgiram a partir desses ensinamentos dos rishis, e a doutrina ou conjunto de conhecimento que trabalha baseada nos Upanishads se chama Vedanta, que é a palavra Veda, que é sabedoria, com Anta, que é fio de ligação. Outra coisa importante, por que fio? Ora, se os Upanishads foram colocados ao final dos Vedas, significa que é um fio ligando os dois. Fio em sânscrito, ligação, Anta, Veda, sabedoria, ou seja, fio que te liga à sabedoria. No caso, os Upanishads ligando aos Vedas. Daí você fala Vedanta, a linha que liga à sabedoria, que são os Vedas, e considerando a parte final, os Upanishads. Outra coisa, antes de eu entrar ali nos tópicos para a gente estudar. A palavra Upanishads, ela tem várias traduções. A mais aceita é aos pés do mestre, né? Ou aos pés da sabedoria. Por quê? Como os Upanishads estão embaixo dos Vedas, e os Vedas são a sabedoria para o hindu, os Upanishads estão embaixo da sabedoria, aos pés da sabedoria. Essa é uma tradução. Eu, particularmente, prefiro outra, minha mesmo, estudando e observando. Não tem um rishi sentado e as pessoas sentadas aos pés dele, absorvendo o conhecimento dele, elas estão sentadas aos pés da sabedoria que o rishi está passando. Eu prefiro essa tradução, as pessoas sentadas em volta e o rishi sentado e elas aprendendo, do que imaginar os Upanishads embaixo dos Vedas como uma estrutura religiosa literária. Prefiro a presença viva de um rishi do que um capítulo e versículo dos Vedas antigas. Para mim, aos pés da sabedoria, é aos pés daquele mestre sentado e aprendendo.